chegou agora no mundo BIM, ouviu falar sobre BEP e aí ficou aquela dúvida do que é isso, né? Mas não se apavora, porque isso não é nada muito longe do que você já conhece no mercado. Talvez com um nome diferente, mas vamos por partes. O BEP, numa tradução livre, é BIM Execution Plan. Um plano de execução BIM numa tradução livre, tá? Agora, o que é esse plano de execução BIM? Você já recebeu um documento de premissas de projeto? Então, o BEP é muito parecido com um documento de premissas de projeto. A diferença é que às vezes a premissa de projeto ela é muito voltada a características que o seu contratante utiliza nos projetos deles. Às vezes entra num detalhe de marca que vai ser usado, que tipo de revestimento deve ser usado em áreas comuns, que tipo de revestimento vão ser usados nas áreas privadas. Então, a parte de especificações a gente encontrava nesse documento. Agora, com o BEP, né, um plano de execução BIM, entram algumas características como essa, mas também começam a entrar outras características, outras informações necessárias, porque agora a gente não está trabalhando mais só em 2D, a gente está trabalhando também em 3D. Então, ali dentro, os elementos que existem dentro do modelo precisam ter algumas informações, precisam ter alguns níveis de detalhe. E é por isso que a gente faz um plano de execução BIM, para que aquele projeto em BIM, o processo todo do BIM, funcione. Afinal, é um trabalho colaborativo, lembra? Então, eu tenho o contratante, eu vou ter as pessoas que estão fazendo o projeto e esse processo de como isso vai acontecer. Quais informações vão levar cada uma das disciplinas, quem é responsável por cada uma das disciplinas, cada um dos elementos, isso vai estar dentro desse BEP, desse documento, Plano de Execução BIM. Mas quem é que precisa de um BEP? Será que é só um contratante? Então, normalmente sim. Normalmente quem tem um BEP é o contratante, porque ele vai dar essas diretrizes para que os projetistas possam, então, fazer um projeto de acordo com o que ele espera receber. Mas se você é projetista, você não precisa de um BEP? Então, eu não chamaria de BEP, daria outro nome, diretriz de modelagem, manual interno, mas é interessante que você tenha. Por quê? Porque se você montar um documento semelhante a um BEP para dentro do seu escritório, você vai conseguir entender quais são os pontos que você atende no seu processo. Afinal, não tem uma regra, né, do que o BIM precisa entregar, do como você vai fazer. Essa regra não existe. Cada escritório tem uma forma de fazer. Quando você documenta isso, além de você ter para dentro do seu escritório um padrão que vai facilitar quando pessoas novas entrarem, você também vai ter como explicar para o seu contratante o que está dentro da sua proposta. Vou dar um exemplo claro, tá? Digamos que você modele lá o seu projeto e você tem algumas informações básicas que você coloca, que você julga ser importante. Aí o teu contratante vem e pede para que você coloque agora todos os códigos do SINAP. O seu trabalho é o mesmo? Não é, né? Então, se você já deixou claro para ele lá no início o que é que você entrega de informação em cada etapa, em cada elemento, justifica o valor que você está cobrando. Então, se por acaso ela te pedir coisas a mais, você tem como justificar o porquê que você talvez vai colocar um adicional no projeto. Fica fácil. Você também sabe medir, no momento que está documentado, você consegue medir o quanto de trabalho você tem em cada uma das etapas do seu projeto. Então, é muito importante que você tenha isso documentado, para que teu projeto também tenha um padrão, né, do início ao fim de como você vai modelar e com o que você vai modelar. Às vezes a gente usa ferramentas diferentes para modelar elementos que talvez um outro escritório use outra ferramenta. Vou dar um exemplo prático, tá? Lembrando, bem na prática a gente traz exemplos práticos. Quando você modela forro, vou dar um exemplo da ferramenta do Revit, tá? Você modelou o forro com a ferramenta de forro. Como é que você faz o espelho do forro rebaixado ali, a testeira, né? No Rio Grande do Sul a gente chama de testeira, de gesso. Se você fizer talvez com forro, você não vai conseguir tirar o comprimento dele. E normalmente essa testeira de gesso ela é cobrada ou contratada para ser executada pelo comprimento e não pela área. E o forro só tem área. Então como é que eu faço? Existem várias ferramentas. Por exemplo, eu fazia com parede. E nessa parede eu classificava ela com um código para dizer que aquela parede representava uma testeira de gesso relacionado ao forro. Ele deveria sair a quantidade de materiais no forro. Mas por que eu preciso documentar isso?
Porque eu preciso deixar claro também para as pessoas, para quem estiver entrando dentro do escritório, como se faz isso, porque todo o meu processo, toda a minha inteligência de processo BIM vai utilizar aquela parede com aquele determinado código para levar essa quantidade de materiais quando eu extrair para dentro de uma planilha que classifique ele como for. Se eu fizer diferente, talvez não vai funcionar, entende? Então, precisa documentar isso. Então, a pergunta que eu fiz lá no início, o BEP para quem é? O BEP em si, pelo nome do contratante, mas é muito importante que você tenha dentro do seu escritório uma diretriz de modelagem, um processo muito bem definido. Porque depois, o BEP ele precisa ser adaptado para cada projeto, né? Pensando lá no contratante. Então, quando o contratante montar um BEP, aí essa mensagem agora é para você que contrata, você tem um novo projeto, o seu BEP, ele basicamente, vamos dizer assim, ele tem um padrão, né? O teu BIM Mandate tem um padrão. Quando você adapta ele para o projeto, você precisa conversar com os envolvidos, com os projetistas, para que o seu processo ele não crie um obstáculo para quem está envolvido, mas que facilite o processo. Então você vai sentar com seus projetistas, vai apresentar o BEP e você, projetista, que já tem mapeado ali o que é que você faz em cada etapa, vai ficar fácil de encaixar e justificar talvez o porquê que em algum ponto você não vai conseguir atender. Então é importante que um lado tenha mapeado o que entrega e o outro lado tenha mapeado aquilo que precisa. Em geral, o que vai em um BEP? Bom, no BEP a gente vai colocar assim, ó, num primeiro bloco a gente coloca aquilo que eu espero do modelo. Então, para que eu vou usar esse modelo? Vai ser para compatibilização? Vai ser só para visualização? Eu vou levar isso até um orçamento, planejamento? Eu preciso deixar claro isso. O que é que eu quero fazer com aquele modelo? Porém, às vezes a gente tem um objetivo final, mas durante o processo a gente tem vários objetivos. Por exemplo, se eu quero um modelo para gerenciamento depois do empreendimento pronto, eu tenho que deixar isso claro, mas pode ser que ao longo do projeto eu vou ter algumas outras objetivos. Por exemplo, eu vou querer compatibilizar, eu vou querer planejar, vou querer tirar um orçamento. Então, em cada etapa pode ser que eu tenha uma especificação de objetivo diferente. E isso precisa estar claro dentro. Aí a gente entra num outro nível, que é o desenvolvimento desse modelo. Tá bom, eu preciso dele para fazer o gerenciamento do meu empreendimento pronto. Mas na primeira etapa de entrega, o que é que eu preciso de informação? E aí você tem que entender que não é só você. Você vai ter que os players, né, outros projetistas também dependem dessa informação. Vou mostrar uma tabela aqui para vocês, olha só. Digamos que aqui, ó, o que você entrega, né, o que você precisa. Prestem atenção que aqui eu estou falando de uma porta, tá? Nessa porta, que informações eu preciso nessa porta? Cada das disciplinas, arquitetura, estrutura, modelagem, modulação, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Que informações eu preciso dessa porta para cada uma dessas disciplinas? Veja que hidráulica não precisa de informação de uma porta, mas o ar-condicionado precisa. Por quê? Para o ar-condicionado ele precisa saber de frestas da porta, ele precisa saber o coeficiente de transmissão, as propriedades térmicas. Talvez para o projeto de ar-condicionado em si não vai usar isso, mas e na análise energética? Se eu precisar fazer uma análise energética, será que eu não vou ter que ter essas informações? Mas como eu vou ter que inserir, então, todas essas informações? Não. Digamos que você, ao apresentar o seu BEP, o seu projetista de ar-condicionado vai olhar e dizer, eu não preciso dessa parte de propriedades térmicas porque eu já tenho um padrão para fazer o cálculo. Então, essa informação não precisa. Mas daí, em um projeto novo, entrou a análise energética. Nessa análise energética, ele vai precisar dessas informações. Só que aí eu diz assim, mas lá no início eu nem sei que porta eu vou usar. Então você vai ter que combinar com ele em qual etapa você vai entregar essa informação para que você não precisa desde o início, né, colocar informações desnecessárias. Então é interessante que você tenha essas informações mapeadas, por exemplo, em etapas. Que etapa você precisa de qual informação? Que disciplina vai enviar a informação para os demais? Por exemplo, na etapa 1, talvez eu tenha só arquitetura. Na etapa 2, eu já vou ter arquitetura e vou ter algumas conversas com estrutura, ar-condicionado, para eu poder ter ideia se o meu projeto está andando da maneira correta.
Aí lá na próxima etapa eu já vou fazer o link dos modelos de estrutura, modulação, para que eu possa ir desenvolvendo isso. Então, para cada etapa tem uma necessidade para cada uma das disciplinas. Então, isso é o que a gente precisa mapear dentro de um processo BIM, para que a gente tenha certeza de que cada um vai usar as informações na etapa certa e que também não tenha um trabalho desnecessário de fornecer essas informações ali. Tá? Então, eu vou trazer um outro modelo aqui para vocês, uma ideia de assim, o que é, quais informações eu preciso. Às vezes, não são só as informações que estão dentro do modelo, eu preciso de informações específicas, como eu trouxe ali o exemplo do código SINAP. Mas veja só isso aqui, ó. Pode ser, eu vou abrir aqui um modelo para vocês darem uma olhada. Pode ser que você tenha um modelo que você queira classificar algumas características dele. Por exemplo, eu quero ver só a infraestrutura. Então, eu vou vir aqui e vou enxergar só a infraestrutura. Lembra que eu dei o exemplo da parede, usando a parede para fazer uma testeira de gesso? Se eu quisesse ver só forro, eu precisaria que essas informações estivessem, então, categorizadas de uma forma correta, para que eu pudesse, então, fazer uma visualização também correta, tá? Então, lembrando, eu posso pegar só revestimentos e enxergar só os revestimentos. Independente de como eles são modelados, eu consigo ver só revestimentos. De novo, isso não é uma regra, tá? Não é, tipo assim, o que eu coloco dentro de revestimentos, né? O seu contratante é que vai dizer isso, como você precisa modelar para que você extraia as informações corretas. Entendido até aqui? Uma evolução agora. Então, definir para qual é o objetivo, eu defini quais são as etapas e o que vai ser entregue ali dentro. Eu defini como esses elementos eles vão evoluindo ao longo do projeto, tanto em informação quanto nível de detalhamento. E agora eu preciso dizer qual é a infraestrutura que eu vou ter para fazer isso. Então, que plataformas de comunicação eu vou usar? Eu vou usar um CDE? Qual vai ser? Qual é o formato de entrega disso? Eu vou querer o nativo do software? Estou fazendo tudo em ArchiCAD? Eu vou precisar de um UFC? Como é que eu categorizo cada uma das informações dentro do IFC? Como é que eu vou fazer o gerenciamento da compatibilização? Eu vou usar uma plataforma específica? Vai ser por PDF? Vai ser no Excel? Vai ser no CDE? Esse tipo de comunicação precisa estar registrada. Algo muito importante também, qual é a versão do software que eu vou usar? Quais softwares serão usados? Isso tudo deixa claro no processo e garante que cada um dos envolvidos consiga entregar exatamente aquilo que você espera. Porque pode ser que se você não definir isso, não definir a forma de entrega, quando vai ser entregue, não vai atender sua necessidade e talvez gere custos adicionais para você que está contratando. Então, a infraestrutura de como tudo isso vai acontecer é muito importante. Você precisa deixar isso definido dentro de um BEP. Percebeu que o BEP não é um bicho de 7 cabeças? Basicamente, é uma documentação onde a gente registra qual é o nosso processo de projeto e como vai acontecer em cada projeto especificamente. Não é algo que, tipo assim, o BIM é necessário ter um BEP. Hoje é, mas se a gente fosse olhar um pouquinho para trás, quando a gente fazia projeto com CAD, também era necessário. A gente só não fazia. Talvez a gente não chamasse de BEP, chamasse de outro nome. Mas se a gente tivesse documentado todos esses processos, como era a comunicação, exatamente quais eram as entregas, adaptasse a cada projeto, com certeza os nossos projetos seriam melhores. O que a gente gosta muito de falar aqui no BIM na prática é que o BIM ele não é o agente da mudança em si, mas ele pavimenta a estrada para que novos conceitos, novos padrões, novos softwares, novas tecnologias consigam andar mais livremente. Então aproveita esse movimento que está tendo e reveja os seus conceitos, reveja as suas apresentações, reveja como você faz o processo de projeto para que você otimize isso. Aproveite esse movimento do BIM para rever os seus processos e documente eles. Eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua jornada de projeto vai ser mais fácil e quando você precisar adaptar para atender o BEP, né, de um contratante, você vai fazer isso de uma forma mais fácil e transparente, tá bom? Se ainda não fez,
curte aqui e nos segue, porque a gente está trazendo bastante conteúdo, e nossas redes sociais também, porque a gente traz conteúdos com pílulas, né, de conteúdos mais rápidos para você talvez não precisar ficar aqui 15 minutos assistindo um vídeo quando você não tem tempo. Mas, se chegou até aqui, muito obrigado, curte e compartilha também para quem aí você achar que precisa saber dessa informação sobre BEP, tá bom? Muito obrigado!